Olá, estamos aqui nesta manhã para dar sequência ao estudo bíblico do profeta Isaías. Nos 2 capítulos anteriores, nós comentamos sobre o início do evangelismo, das profecias, as cidades por onde ele passou, as suas visões, como ele era recebido nas cidades. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 30. Isaías, um profeta que foi muito usado por Deus. Era mal visto por onde chegava. Eu sou o presbítero Roberto Chagas. Bom dia a todos, eu sou o presbítero Joel também. E graças a Deus por mais aí uma oportunidade de um estudo bíblico da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade aí ao estudo que o presbítero Roberto esteve com os outros programas passados. E hoje nós vamos aqui continuar falando mais um pouco sobre a vida desse profeta Isaías. Nós vemos que o profeta ele tem um chamado específico no tempo dos reis, no tempo do reinado de Israel, entre os reis. E a missão do profeta, então, era de alertar o povo a retornar-se, a ter mais fidelidade com Deus. Nós vemos que a nação de Israel, historicamente, e em tempos ela estava bem com Deus, em tempos ela estava mal. E Deus sempre vinha pedindo para que o seu povo permanecesse fiel à sua aliança que Deus havia feito através lá desde Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito. Deus ele traz esta nação para ser a nação dele, a nação escolhida de Deus. E dessa nação, então Deus ele teria assim muitas oportunidades para as outras nações também. Então nós vemos que a nação de Israel, eles tinham assim uma oportunidade muito honrada diante do Senhor, um chamado de Deus assim, tremendo. Mas infelizmente o povo de Israel, eles prevaricaram, eles desviaram, adoraram a outros deuses, se misturaram com outras nações. E aí então Deus sempre levantava alguém, um profeta, para estar alertando destas situações do desvio de Israel, do seu pecado, que eles não obedeciam a Deus. E Deus usava o profeta então para chamar o povo a voltar e estar firme na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, cumprir com os mandamentos de Deus. Esta era a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nação de Israel é para que a nação de Israel prosperasse bastante. Deus queria fazer com que Israel fosse próspero, um reino vitorioso, um povo santo, um povo que exaltasse o nome de Deus, que as outras nações eles viessem conhecer o verdadeiro Deus através da nação de Israel. Mas aí Israel, como eles desviaram, apesar que Deus ainda tem planos maravilhosos para a nação de Israel, porque Deus ele jamais vai desistir do seu povo, E então assim a oportunidade veio também para as outras nações. Como Israel não deu muito ouvido à voz de Deus, outras nações chegaram a Deus, que as nações dos gentios, E então a nação dos gentios, que foram reconhecendo a Deus, foram aceitando a Jesus, principalmente nos tempos de Cristo, que foram vindo para Jesus Cristo, foi conhecendo a Deus, e hoje a salvação de Deus chegou até nós. Então Deus, presbítero Roberto, ele tem um plano assim maravilhoso, e ninguém interfere nos planos de Deus, ninguém pode destruir os planos de Deus. Deus chama Israel não deu ouvido à voz de Deus, mas Deus não abandonou o seu povo. Não, Deus ainda ele tem muitos tratados para com a nação de Israel. Então Deus ele vai cumprir o seu propósito. Enquanto Israel estiver aqui, Deus vai estar estabelecendo o seu juízo sobre Israel, o seu propósito, e Deus ainda irá salvar o seu povo. Aleluia. Mas nós, como nações gentis, hoje nós estamos na presença de Deus. Jesus Cristo ele veio
nos chamou para a sua graça, nós cremos nele, aceitamos a ele pela fé, né? E nós entramos como uma nação santa de Deus também. Deus nos chamou para ser também o seu povo especial, né? Um povo que vai morar na glória, um povo que vai morar no céu. Então Jesus Cristo, ele deu a vida dele por nós, para nós hoje termos esse direito de salvação. E através de nossas vidas hoje nós vamos glorificar a Deus, e o nome de Deus será conhecido entre todas as nações também através de nós. Então o plano de Deus é que o nome de Deus seja conhecido no mundo. Deus sempre vai escolher alguém para que o nome dele seja anunciado, seja adorado, né, presbítero Roberto? Então, o profeta Isaías, ele tinha esta missão, né, de trazer o povo na presença de Deus, apesar que o povo, né, não estava mais preocupado. O profeta Isaías, ele vem, né, num tempo assim bem caótico espiritualmente, né? O povo está desviando-se da vontade de Deus, né? O povo não quer ouvir a Deus. E o profeta Isaías, ele transmite a mensagem de Deus, ele recebe a revelação de Deus, como lá no capítulo 1 diz, né, que ele teve a visão, né, dos reis, dos reinados, né? Então Deus revelou o propósito para o profeta Isaías, para estar ministrando entre o povo, né? E nós vemos aqui que o profeta Isaías, né, ele tem um chamado assim específico para chamar o povo diante de Deus, e também de trazer a esperança, né, e firmar a aliança de Deus com o povo, né? E ao mesmo tempo o profeta Isaías também, ele anuncia, né, a vinda do Messias, porque ele foi um profeta também messiânico. Ele foi um dos maiores profetas bíblicos do Antigo Testamento. Ele é considerado, né, segundo a teologia, um dos profetas maiores que profetizou em Israel. E ele foi um dos profetas que mais profetizou também sobre o nascimento de Cristo. É verdade. Sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda do Messias, né? Sobre o juízo e sobre o reinado do próprio Cristo, que Deus vai estabelecer ainda, né, futuramente para o seu povo. Eu deixei marcado aqui, presbítero Joel, 3 anotações no capítulo 31, onde diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, ou seja, confiam, né, nos cavalos do Egito. Que tenha confiança em carro, porque são muitos, e nos seus cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. No versículo 3, ele diz assim: porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. No 7, ele continua: porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecares. Quando você citou aqui, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que está nos acompanhando nesse estudo, quando você citou que o profeta Isaías, ele foi indicado por Deus para que causasse no povo uma aproximação de Deus, é importante nós entendermos que hoje a pessoa se aproxima mais dos bens materiais do que de Deus. A espiritualidade da pessoa está longe da aproximação ao trono. Então, quando Deus diz aqui, que não devemos buscar socorro ao homem, é porque a própria palavra, ela diz: ai do homem que confia em outro homem. E Isaías, meu querido ouvinte, ele estava levando essa mensagem desde o capítulo 1, como o presbítero Joel citou aqui. Desde a primeira visão que ele teve,
Ele já estava profetizando e levando a palavra em todas as cidades para deixar de fazer aliança, para deixar de buscar deuses que eram deuses que não respondiam. E isso fez com que Isaías, como já foi citado aqui anteriormente, até falado aqui, se tornando um dos maiores profetas dentro da palavra, no meu entendimento e no entendimento do presbítero Joel que está comigo aqui hoje. Então, o que nós estamos estudando hoje, nesse estudo bíblico? Nós estamos vendo um homem que foi colocado sobre a vida dele o Espírito Santo com uma sabedoria tremenda. Mas, na onde ele chegava, ele era duro. A palavra que ele colocava era uma palavra forte. E hoje não é diferente, presbítero Joel. Na onde você chega, em todo lugar que você passa, quando você diz a verdade, as pessoas se machucam. Aí você é mal visto. Então, a mensagem do profeta vinha para todo o povo, né? Independente da classe. Deus estava chamando a atenção do povo que estava vivendo em pecado. E desta forma, ele não estava alertando somente aos homens. Não, eram todos. Porque se você acompanhar aqui no capítulo, estou vendo que sua Bíblia está aberta na mesma posição, no capítulo 32, a partir do versículo 9, ele diz assim, ó: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz. Olha Deus chamando a atenção de quem? É do homem? Está chamando a atenção da mulher. Então, quando Isaías chegava para falar numa cidade, ele não se direcionava somente a reis, somente a políticos, somente a homens que tinham posses. Ele colocava dentro ali da sua narrativa, para chamar a atenção, homens, mulheres, jovens. As crianças não, mas os jovens, as mulheres e os homens eram os mais que estavam sendo ali desviados por causa do pecado. O pecado tinha dominado de uma certa forma, isso no século 700 a.C., minha gente. É século 7, 8. Imagina hoje como é que nós estamos de lá para cá, quanto pecado já entrou no mundo. Hoje tudo o que acontece é devido ao pecado. É devido ao pecado. Hoje tudo o que acontece é devido ao pecado que adentra na família, falta de vigilância. E esse era a maior mensagem do profeta Isaías, presbítero Joel. Exatamente. Então, aqui Deus usando o profeta Isaías, né? E uma das partes desses capítulos aqui, que vai mais ou menos até os capítulos mais para frente, passando o capítulo 30 aqui, nós temos aqui vários reinados, né, de reis. Porque, voltando só aqui, só para nós relembrarmos um pouquinho, que o profeta Isaías, seu ministério, né, ele vem desde o reinado do rei Uzias, né, Jotão, rei Acás, rei Ezequias, né, e segundo, né, alguns comentaristas bíblicos dizem até sobre o reinado do rei Manassés, né, o seu ministério então se cumpre desde o rei Uzias. Finalizou justamente em Manassés, que foi quem mandou serrar ele ao meio. Isso, que foi um dos piores reis. Um dos piores reis. De Israel, que levou a nação de Israel ao pecado. Né? Veja bem quantos reis passaram na cidade de Judá, de Jerusalém. Todos eles reinaram, mas reinaram mediante o quê? Ao pecado. E todos eles foram indo. Mas Isaías permanecia. Todos morreram devido aos erros e ao pecado que eles estavam cometendo. Mas Isaías continuou vivo, tentando orientar aqueles que estavam ali, porque havia necessidade de ter um rei. Desde a época de Saul, quando o povo viu que precisava. Mas Saul cometeu erro, foi levantado dali.
E assim foi também durante todo o ministério de Isaías. Mudou o rei, mas não mudou o pecado. Exatamente. E nós vemos que então muitos desses reis, né, eles não agradavam a Deus, porque levavam a nação de Israel ao pecado. Então sempre a gente lê na Bíblia, né, no começo da história dos reis, né, que sempre a Bíblia vai dizer, né, e tal rei fez o que era mal aos olhos de Deus. Então, um dos reis assim que no reinado de Israel, né, que era o reino sul, né, que o profeta Isaías veio mais para profetizar mais para o reino sul, né, de Israel. Nesse tempo aí Israel já, né, estava dividido, né, a nação de Israel entre reino norte e reino sul, né. E um dos reis assim que agradou a Deus foi o rei Ezequias, né. A Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus, né. Então, entre tantos reis, existiam alguns reis que agradaram a Deus. E quando Deus agradou de alguns desses reis, nós vemos que a Bíblia diz que Deus deu livramento ao povo de Israel. Justamente. A nação prosperou, né? Então, é o que eu disse antes, né? A nação de Israel tinha momentos que ela estava bem, tinha momentos que ela estava mal, né? Quando ela estava obedecendo a Deus, Deus dava vitória, né? Nas guerras, nas batalhas, Deus livrava, dava vitória para Israel. Mas quando o povo desviava, eles perdiam, eles eram derrotados, né? Outras nações vinham, né, e conquistavam as suas terras, né? E um desses reis, né, que é o rei Ezequias, né, que também foi contemporâneo ao rei, o profeta Isaías, né, que ele agradou a Deus, né? Então, antes do rei Ezequias teve o rei Acaz, né? Aí veio o rei Ezequias, depois o rei Manassés, né? E o rei Acaz foi um dos piores reis também. Foi um deles. Se agradou muito a Deus. Foi um fez deles. A nação pecar. Então o rei Ezequias, né, como eu estava dizendo, ele foi um dos reis que fez a vontade de Deus, agradou a vontade de Deus. E Deus usou ele, né, para livrar o povo de Israel, porque os reis da Assíria, né, principalmente o rei Senaqueribe, né, o rei Assírio, que foi um dos grandes reis que conquistou principalmente as cidades do norte, né, do reino de Israel. E esse rei Assírio, ele vinha conquistando, né? O reinado da Síria se tornou na época um reinado muito potente, um reinado poderoso, e aonde eles entravam, né, eles conquistavam mesmo, né? Eles venciam, né? E aí o rei, né, da Síria, né, ele enviava, né, seus oficiais, a sua liderança diante do rei Ezequias, né, para afrontar o rei Ezequias, né, para que, afrontando eles, ameaçando eles de destruir, de invadir a cidade, né. Mas o rei Ezequias, ele buscou a Deus. Aí a Bíblia diz que ele orou a Deus, ele foi consultar o profeta Isaías. O profeta Isaías disse, né, para o rei Ezequias, para que não temesse, né, para que o povo confiasse no braço de Deus, né? O rei tivesse mais confiança. Exatamente, que o rei Ezequias, ele, de alguma maneira, ele estava assim, firme em Deus, com o propósito firme em Deus, pedindo para que o povo que cresce em Deus, que Deus daria o livramento sobre o reinado da Síria. Justamente. E Deus disse para o profeta Isaías que o rei da Síria não ia adentrar, não ia invadir Judá, ele não ia conseguir invadir Judá. E então o rei Ezequias, ele tinha um pequeno exército. O exército, nesse tempo aqui do rei Ezequias, era poucos soldados. O número de soldados era menor do em que relação o rei de Senaqueribe. E então o povo estava, né, temeroso, né? E aí as afrontas vinham do reinado, né? Como era uma nação mais forte, mais preparada para a guerra, mais numerosa, botando medo na nação de Israel. Justamente. Né? Mas aí Ezequias, ele buscou com o povo, ele buscou o profeta, deu a resposta para a nação, e eles confiaram em Deus, e Deus deu o livramento, né, para o povo de Israel. Que Israel, na verdade, nem chegou a lutar nessa batalha. Não, né? Não chegou. É um fato interessante. Enviou um anjo. Enviou um anjo. E deu livramento. E deu livramento. E eu vejo assim o rei Ezequias, como você mesmo falou sobre a vida dele, e principalmente nessa
profeta Isaías, ele era pouco ouvido pelos reis. Mas o rei Ezequias acreditava nas profecias, era um dos poucos. Tanto ele acreditava nas profecias que houve um fato interessantíssimo na vida do rei Ezequias, uma passagem lá no capítulo 38, que diz assim, é até uma passagem que eu gosto, já preguei muito sobre isso, que eu gosto de lembrar sobre as profecias de Deus, principalmente alguns pregadores que são profetas e entregam profecias. Deus, ele pode botar uma vírgula em uma profecia. Você concorda comigo? Concordo. Onde está a prova que Deus pode mudar uma profecia? Está aqui no capítulo 38, por intermédio do profeta Isaías. Muitas vezes, um pregador está em cima do altar e entrega uma profecia e ela não acontece da forma que o pregador falou. Mas tem que se atentar ao capítulo 38, com o profeta Isaías, que nessa profecia que foi entregue, Deus botou uma vírgula. E ela vai acontecer melhor ainda do que aquilo que foi profetizado. Ou seja, Deus te promete para você um terreno. E você não consegue conquistar esse terreno, você acha que a profecia que foi dada, ela não foi objetiva na sua vida. Mas, na verdade, depois de alguns anos, você não consegue só o terreno, você consegue o terreno e a casa e o carro. Ou seja, Deus botou uma vírgula para te abençoar ainda mais. Vamos ver o que aconteceu aqui no capítulo 38? Enquanto o presbítero Jobel narrava aqui sobre as condições de Ezequias, o reinado na época dele, de ser um povo menos populoso, ter menos condições de guerra, na luta contra Senaqueribe, ele buscou a presença de Deus e nem precisou entrar em batalha. Exatamente. E por este motivo, Deus se agradava. Porque além dele buscar a presença de Deus, ele também ouvia seu profeta. Mas houve um determinado tempo que o profeta Isaías foi usado na vida dele. Olha bem, gente, nem sempre uma profecia ela é levada para trazer uma notícia boa. Ela vem também com notícia ruim. O profeta Isaías vai de frente ao rei Ezequias, lá no capítulo 38, 20. Vai acompanhando aí, caso você queira. E ele alerta ao rei Ezequias, que estava doente, muito enfermo, havia buscado todos os conhecimentos ali científicos e humanos para a cura dele e não obteve. Estava acamado no leito de morte. E quando ele fica sabendo que o profeta Isaías está chegando ali para falar com ele, talvez dentro dele ele até tenha se animado. Eu, se fosse o rei, iria me animar. O profeta chegou. O profeta chegou, vai me trazer uma boa notícia. Vai me trazer uma boa notícia. Mas não foi isso que aconteceu. O profeta Isaías chega e diz para o rei Ezequias: Rei, essa enfermidade que você tem é para a morte. Você vai morrer. Prepara a tua casa. Prepara a tua casa. Então o que acontece ali com o rei Ezequias? Ele simplesmente olha para aquela profecia, olha para o céu e diz: Mas Deus, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Eu não posso parar o meu reinado agora. Eu tenho não só os súditos, os filhos, a família, o povo, ainda para projetar, para fazer algo bom por eles. E ele chora. Aí eu lembro lá da passagem de Ana, que chora também, né? Então, o que eu vejo aqui nessa passagem? Quando você se joga na presença de Deus, quando você derrama lágrimas, Deus vai te ouvir de qualquer forma, mas nessa hora a sua preparação é maior. A sua chegada ao trono, com o seu choro, com a sua humilhação, se aproxima mais perto de Deus. Ezequias começa a chorar, vira para a parede e Deus faz o quê? Antes mesmo que Isaías sai do palácio, ele está ali no pátio, ele sai andando e no pátio Deus olha para Ezequias e fala: vou te dar mais um tempo de vida. Pede para Isaías voltar
Aí temos um atento aqui. Por que Deus não falou diretamente com Ezequias? É verdade. Por que Deus não falou diretamente e levou as boas novas para Ezequias? Porque Deus sabia que se ele usasse o seu profeta para falar, ele iria acreditar mais. Ele iria confiar mais. Ele já confiava em Deus. Mas quando o profeta Isaías vinha falar com ele, ele acreditava. Então, se Deus usou o profeta para falar para ele, você vai morrer, se ele chega e fala, Deus mudou, colocou uma vírgula na sua situação e você vai viver mais 15 anos. 15 anos. Então eu vejo aqui no capítulo 38 que uma profecia ela pode ser dada tanto para o bem como para uma resposta que a pessoa não queira, né? Eu não digo para o mal, mas uma profecia de juízo, né? E também ela pode ser mudada, ela pode ter uma vírgula e ser transformada. Presbítero Joel, eu gostaria que as pessoas que estiverem conosco, nos acompanhando, pudessem pegar aí, onde ele estiver, um copo com água. Aonde você estiver aí, acompanhando esse estudo, talvez por um tablet, por um computador, pelo celular, por um aplicativo da TV, ou então até mesmo você que esteja no leito de morte, desenganado pela medicina, você que esteja aí num presídio, que também está acompanhando, se você puder pegar um copo d'água agora, nós vamos dar um minutinho para você. Enquanto isso, o presbítero Joel entra com as considerações finais e irá fazer também esta oração para você que está aí. Mas eu deixo um atento para que você entenda bem. Não são nossas orações, presbítero Roberto, presbítero Joel e o pessoal da equipe que está aqui conosco de produção deste programa. Não é o pastor Josias que é o nosso ministro da igreja. Nós somos a Igreja Videira Verdadeira e o que nós pregamos é a sua fé. É a sua fé, presbítero Joel. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, encerrando aqui, né? O rei Ezequias, né, recebeu a cura, né? Ele recebeu o recado de Deus, né? Que ele ia morrer. E depois, através da humilhação, né, do rei Ezequias, ele chorou e buscou a Deus, pediu a Deus, Deus interviu, então e mandou, né, Isaías voltar lá e falar que rei Ezequias ia viver mais 15 anos de vida. Então, a mesma coisa acontece com qualquer um de nós, né? Talvez até a gente tenha, né, alguma sentença de morte, alguma doença, alguma enfermidade, e você está pensando, com essa situação que eu estou vivendo, eu vou perecer, né, tudo vai acabar. Mas Deus, ele pode mudar, ele muda as situações, né? Então, para Deus nada é impossível. O que importa é que você, meu amigo, minha amiga, nesta hora, busque a Deus, coloque a tua vida na mão do Senhor, na mão de Deus, e peça a Deus, e Deus ele vai dar o livramento. Não importa o que está sentenciado para a tua vida, qual é a situação que você está vivendo, não importa. O importante é que você tenha fé, se humilhe na presença de Deus. Deus vai entrar com a ação na tua vida, com a resposta e com a vitória. Vamos estar orando então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, nesse programa de estudo bíblico, Senhor, transmitindo agora, Senhor, para os nossos ouvintes. E nós sabemos, Deus, que diante desse programa existem muitas pessoas que estão ouvindo agora e que estão passando por N situações em suas vidas, Senhor. E agora, Jesus, esse ouvinte está aí, Senhor, se humilhando na tua presença, pedindo perdão, reconciliando-se à vontade do Senhor, buscando o perdão, a salvação do Senhor. E através da fé, Senhor, deste ouvinte agora, eu sei que o Senhor está entrando com a cura, Jesus, com a libertação, com o livramento, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, nós ministramos nesta hora sobre a vida de todos a bênção, o livramento, a vitória de Deus sobre todos nesta hora, em nome de Jesus. Agradeço também a todos, né, que Deus abençoe e continue sintonizado para o próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Toma seu copo com água. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo bíblico. Amém.